Estamos tão alegres com Jesus? Vamos aproveitar que estamos em pé. Nós vamos fazer oração. Vamos orar aqui pelos pedidos que foram colocados. Bem, oração pela Fabiola Della Vecchia, pelo nosso irmão Rai, pela irmã Tainá e seus filhos. Oração também pelo Fábio. Oração pelo Luan, pela Lana, pela irmã Herodete, ali da cidade do Ermo. Amém. Também oração pelo Donato Della Vecchia, oração por Aldo Fontana, oração por Simone Fontana, e todos esses irmãos também são, essas pessoas também todos são do Ermo. Oração por libertação para Rosângela Sorato, né? E Janaína Sorato, é isso, né? Amém. Então, vamos fechar nossos olhos por um momento. Amém. Senhor Jesus, obrigado por essa noite abençoada, que nós estamos na Tua presença mais uma vez nesse lugar, para que, Senhor, podermos ouvir a Tua palavra, que o Senhor tem do Teu coração para o nosso coração. Neste momento nós te pedimos, meu Deus, que a Tua presença que está conosco por meio dos louvores permaneça, e o Senhor fale conosco por meio da Sua palavra de uma maneira muito especial, nos ensinando, Senhor, nesta noite, a como sermos melhores cristãos e a como te servir melhor. Também olha esses pedidos de oração que foram feitos aqui nesta noite. Amém, que a Tua mão santa, poderosa, de poder, possa tocar nessas vidas, meu Deus. E aquele que precisa de cura, ser curado. Aquele que precisa de libertação, ser liberto. Aquele que precisa, meu Deus, de algo a mais da parte do Senhor, que o Senhor possa responder em glória nessa noite às nossas orações. E deixar que o Seu nome mais uma vez seja glorificado em nosso meio. Circuncida os meus lábios, Senhor, que vou ler a Tua palavra e vou falar, mencionar aqui para os Teus filhos. Circuncida os seus ouvidos para eles ouvir e os seus corações para receber. Essa é a nossa oração, nosso agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos então fazermos a leitura da palavra do Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 8. E vamos ler o verso 20. Já tenho lido diversas vezes essa escritura com os irmãos. Já é bem conhecida de vocês. Jeremias, capítulo 8, versículo 20, diz assim: A colheita passou, o verão está terminado e nós não estamos salvos. Os irmãos podem se sentar, irmãos? Amém. Amém, que Deus continue abençoando a todos os irmãos presentes. Eu, na verdade, os irmãos esqueceram de passar o nome do casal ali, e eu conversei com os irmãos ontem, mas não lembro o nome dos irmãos, né? É o irmão Wellington e Rebeca. Então tá, então está conosco nessa noite, nosso irmão Wellington e a Rebeca, né? Amém. Eu tenho a minha filha Rebeca aqui também, né? Então, que o Wellington e a Rebeca sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Creio que é da cidade de Alvorada, né? É da cidade de Alvorada. Amém? Então, que Deus abençoe que os irmãos se sintam bem no nosso meio, né? Também está conosco o nosso irmão, que já é da casa. Esqueci teu nome também, querido. Seu... Hã? Aguinaldo, irmão Aguinaldo. O irmão Aguinaldo esteve aqui com o irmão Ricardo, outros cultos, eu não estava presente, acho que nas quarta-feiras, né? Foi 2 quarta-feiras que o senhor esteve aqui conosco, né? O irmão Aguinaldo também ajudou o irmão Ricardo a fazer ali o escritório aqui atrás, deixar bonito o escritório aqui para que o pregador possa ficar. Então Deus recompense o irmão Aguinaldo, também que ele possa ser abençoado aqui nessa noite, né? Muitos irmãos hoje estão faltando, mas a gente sabe que está dentro da normalidade, né? As coisas não estão bem certas enquanto está dentro do decreto, quando não está no decreto, né? Então, a gente está indo conforme o sistema desse mundo nos aperta, nos obriga
a irmos, né? Também está conosco os irmãos de Alvorada, né? Irmã Josiele, irmão Elvis, a Camille, está também o Rafael, a irmã Juliana, o bebê ali, o Juan. Também o José hoje convidou o coleguinha dele ali. Como é que é o nome do menino mesmo? Micael. Também o Micael está conosco. Deus abençoe. Amém. Que todos nessa noite sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nesta noite aqui, falar para os irmãos. Eu quero, na verdade, responder uma pergunta. Na verdade, foi uma pergunta sobre a pergunta que me fizeram do domingo passado, que eu falei alguma coisa, mas alguma coisinha ainda não ficou bem claro para uma pessoa, e a pessoa me fez fez outra pergunta em cima do que nós tínhamos falado, e eu quero responder nesta noite. Então, com isso, está encerrando o assunto sobre a festa das trombetas. Não que talvez daqui a um tempo a gente não retorne de novo, porque a palavra de Deus ela é eterna, ela nunca se esgota, né? Um pouquinho a gente pode passar por alguma coisa e acabar falando sobre a festa das trombetas. E eu não sei até onde, né, os irmãos aqui presentes gostam de ouvir a palavra, não sei até onde os irmãos têm interesse de acompanhar a palavra, de realmente querer saber o que Deus está fazendo. Eu não sei até onde alguns pensam assim, eu fui no culto, cumpri com o meu compromisso, amém, vou para casa. Entendeu uma coisa? Não entendi nada, mas estou abençoado. Então é com cada um, né? Eu quero ouvir a palavra e quero compreender o que Deus está falando. Amém. Nós estamos aqui, amém, desejosos a termos um novo nascimento. E eu já tenho ensinado para os irmãos que nascer de novo não está baseado em sentir o arrepio, sentir um fogo descendo, não está baseado em dons espirituais. Amém. Novo nascimento está baseado em Deus mudar a nossa forma de pensar, né? Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós temos que o nosso entendimento ser renovado. Então, quando nosso entendimento é renovado, e aí que nós oferecemos os nossos corpos em sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Então, com raciocínio. Então, é a mudança de entendimento. A promessa de Deus para nós é essa, né? E vos darei um novo coração, uma nova forma de pensar, e vos darei um novo espírito, nova atitude, e colocarei dentro de vós o meu espírito. Então, o que a palavra está fazendo conosco? A palavra está mudando a nossa forma de nós pensarmos. E para aqueles que estão desejando alcançar esta graça de uma mudança de entendimento, e os irmãos querem se inteirar, nós temos 5 pregações no nosso canal, amém, que nós estamos falando a respeito desse assunto da festa das trombetas. Então, se os irmãos querem o assunto completo, assista as 5 pregações, elas são sequência, né? Em todos os domingos nós pregamos 5 pregações a respeito da festa das trombetas, porque talvez eu fale alguma coisa hoje aqui, a pessoa fica assim, do que será que ele está falando? O que será que ele está dizendo? Então, se os irmãos acompanham da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, os irmãos vão compreender o que eu estou encerrando aqui, né? Por exemplo, assim, você pega a historinha lá de João e Maria, está baixo aí? Quer aumentar um pouquinho mais aqui? Vai dar, abaixou tudo que tinha que abaixar? Dá só mais um volumezinho só para ver o que vai acontecer ali. Só um pouquinho mais. Tá bom aí? Não deu microfonia, né? Então tá bom. Daqui a pouquinho a voz fica mais forte, tá? A gente fala a semana toda e a voz fica baixa, né? E ontem cantamos demais também, né? Amém. Então, se tu pega a história de João e Maria e você lê, aí você chega lá no final e diz assim: João e Maria viveram felizes para sempre. Aí a pergunta é: quem foi João? Quem foi Maria? E por que viveram felizes para sempre? Então o que tu tem que fazer? Tem que começar lá do início da história de João e Maria e saber quem foi João e Maria e por que eles viveram felizes para sempre, não é assim? Amém? Então, se os irmãos realmente querem compreender, está lá no YouTube, os irmãos podem, amém, assistir a sequência.
Mas antes de eu falar a respeito dessa finalização da festa das trombetas, eu tenho que dar duas notas para os irmãos importantíssimas. Tenho que falar essas duas coisas aqui e quero que os irmãos me compreendam, viu, irmãos? Que os irmãos realmente me entendam. E gostaria que os irmãos aprendessem a separar o homem, ou amigo Davi, do pastor Davi, né? Então, como irmão, nós somos camaradas, somos amigos, sou amigo de todos, né? Quando eu subo no púlpito, eu não tenho amigo, não tenho irmão, não tenho pai, não tenho filho. Eu subo como sacerdote e meu compromisso aqui é só com a palavra, né? Não posso ter aquele sentimento assim, mas se eu falar, o irmão vai ficar chateado, a irmã vai ficar chateada. Eu sei que a palavra de Deus não chateia o Filho de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que o Filho de Deus aceita a correção. E o que não aceita a correção é bastardo. E quando disseram para o profeta, a mensagem que tu prega vai fazer com que as pessoas vão embora. O profeta diz, tudo que a palavra mandar embora é porque deveria ir de fato. Foi o que Jesus fez quando ele pregou a palavra e as multidão não puderam mais lhe acompanhar. Jesus nunca correu atrás de ninguém e nunca chamou ninguém de volta, né? Porque Jesus tinha compromisso com a verdade, porque Jesus é a verdade, tá bom, irmãos? Eu só vou ler aqui uma escritura para os irmãos. Primeiro, deixa eu falar essa primeira que é mais rápida aqui. A primeira nota é essa aqui, irmãos. Eu sei que isso aqui parece... Alguém pode até dizer, mas que chato falar isso, ou que desnecessário falar isso. Sei que vai ser bem rudimentar, mas as coisas têm que ser bem corretas, né? Tudo tem que ser bem correto. Então, assim, irmãos, deixa eu ser para os irmãos. O tempo que a gente vive é um tempo de prudência, né? Temos que ser prudente e temos que ser cauteloso em tudo. Em tudo. Eu falei no culto passado aqui a respeito de citar nome de ministro, falar nome de pastores, que eu aprendi com o meu pastor ali em Canoas, o pastor Virgílio, que foi meu pastor toda a minha vida, que eu disse para os irmãos, dei testemunho, que em todo o tempo que eu congreguei com o pastor Virgílio, eu nunca vi o pastor Virgílio subir no púlpito para falar mal de ninguém. Então, se os irmãos assistirem todos os cultos que eu prego, todas as pregações, vocês nunca vão ver eu falando mal de nenhum ministro. Os irmãos que me acompanham, é verdade ou não é? Né? Também vocês nunca viram eu falar em dinheiro também, nunca vocês viram eu pedir dinheiro, graças a Deus. Né? E vocês nunca vão ver. O dia que eu tiver que falar em dinheiro, eu saio do púlpito e vou trabalhar, que é melhor, né? Então, vocês nunca ouviram falar de dinheiro e nem vou falar. Né? Bom, então nós queremos manter as coisas também dessa forma assim. Então, termos prudência, termos vigilância nesse tempo. Por exemplo, assim, irmão, uma das cautelas que nós temos que ter, aconteceu algo hoje de manhã que fez eu pensar nisso. O irmão Gildo testemunha que isso aconteceu hoje pela manhã. Eu saí da minha casa correndo, rápido, porque a minha esposa disse que se eu quisesse pegar alguma coisa no mercadinho, era para mim ir rápido, porque o mercado já ia fechar. E eu saí correndo, quando eu cheguei na porta, eu vi o dono do mercadinho se queixando por irmão Gildo, que ele tinha acabado de perder uma cliente, né, irmão Gildo? Porque ele tinha pedido, solicitado que a cliente colocasse a máscara e ela se ofendeu e foi embora. Quando eu cheguei na porta e vi ele falando, eu voltei para trás e pedi desculpa para ele e disse assim, eu já volto, eu vou lá em casa buscar a máscara e já estou voltando. Fui correndo na minha casa, peguei a máscara, coloquei a máscara e coloquei. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Foi falta de fé minha? Não, fale bem alto. Não, né? Mas assim, eu respeito o Abimar, que é um mercado grandão. Por que eu não vou respeitar o mercadinho do meu vizinho que está ali na frente só porque é pequeno, né? Então assim, se ele botou uma regra lá que é para colocar máscara e eu não posso entrar no banco, não posso entrar no mercado grande sem máscara, por que eu vou então só porque eu sou um crente, porque eu tenho fé que não vou pegar? Não, irmãos. A gente sabe que regras, leis e estatutos, estabelecimentos têm suas próprias regras,
nós como cristãos temos que ser os melhores nessas coisas, aí que nós temos que obedecer mesmo. Então, eu me senti envergonhado quando eu vi ele se queixando por irmão Gildo, fui correndo lá na minha casa, coloquei a máscara e voltei e comprei. Quando ele tentou se justificar para mim, eu disse, não, o senhor está certo, porque quando eu vou no mercado grande, eu boto máscara, lá não tem nem querer usar de brincadeira, lá eles não deixam eu entrar, né? Por que aqui no seu mercado eu vou fazer diferente, né? Amém. Então, não é falta de fé, não é medo, é a gente fazer o que é certo, não é assim? Bom, outra coisa, não fiquem bravos e não sintam sono. Essas coisas me dão sono. Não sintam sono, irmãos, tudo é importante. Outra coisa, eu fiz culto esses dias na casa de uma família e no outro dia a irmã ligou para mim e disse assim, pastor, só para avisar, porque vocês estiveram no culto aqui, o meu esposo fez o exame e está com Covid. Prudência, coisa boa que a irmã fez, né? Para saber que nós tínhamos participado do culto e que o esposo estava com a enfermidade, ela foi prudente, né? Avisou, vocês estiveram no culto, só para avisar vocês. Foi falta de fé? Não. Foi cautela, né? Então o que eu estava fazendo? Eu estava indo visitar minha mãe. Como ela me avisou, o que eu fiz? Cheguei na casa da minha mãe, botei álcool nas mãos, botei a máscara e cumprimentei minha mãe. Quando eu ficava na casa, fiquei de máscara. Não é falta de fé, é cautela, é sermos prudentes, não é verdade? Sei que talvez alguns não gostem disso, mas é a verdade, né? Eu tive agora na casa do William e da Camila esses dias e fui tratar de um assunto da igreja com eles e disse assim para o William, tu avisa para o teu pai, que eu sei que ele machucou o braço, que eu não vou visitar eles porque eu ando muito por aí e sei que a irmã Marlene, irmão José já tem uma certa idade, então eu vou evitar de ir lá, não foi isso? Não é falta de fé, né? É cautela, é prudência, viu, irmãos? Cautela, prudência. Então, eu não fui lá orar pelo irmão José. Terá outras ocasiões que eu vou lá em nome do Senhor Jesus Cristo e nós vamos ter um bom companheirismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí você pergunta, pastor, tu tem respaldo bíblico para isso e mensagem? Eu tenho, irmão. Tenho respaldo bíblico e tem mensagem sobre isso. Por exemplo, assim, um dia Satanás levou Jesus ao alto pináculo e disse assim para ele, se tu é filho de Deus, tu te atira aqui de cima para baixo e aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que ele te guarde. Ao Senhor Jesus Cristo respondeu e disse assim, também está escrito, não atentarás ao Senhor teu Deus. Então assim, uma coisa é você estar no campo e você ter contato com as pessoas e Deus te dá fé para que tu seja livre de todo mal, os irmãos que trabalham, que tem que sair de casa, você sai com fé que Jesus vai te guardar. Isto é fé. Mas agora eu vou lá abraçar o irmão, eu sabendo que ele está com enfermo, para dizer, irmão, eu tenho fé, eu vou abraçar ele. Isso é atentar ao Senhor. Deus não é responsável pela pessoa que faz isso. Não é, irmão. Tá? Deus não é responsável. Se a pessoa faz isso, ele está arriscando a pegar a enfermidade mesmo, não adianta nem se queixar com Deus. Então é cautela, é prudência. Por exemplo, assim, se eu fizesse um exame, difícil fazer um exame, né? Mas se eu fizesse um exame e eu descobrisse que eu tivesse, eu já avisaria todos os irmãos, por precaução ninguém me visita. E também não sairia de casa, não iria na casa de ninguém. Cautela, não é falta de fé. Parece que acabou os amém? Amém. Olha a pergunta que fizeram para o irmão Brano aqui e a resposta que ele deu. Sei que hoje, talvez os irmãos estão esperando o ensinamento, mas tem coisa que se precisa falar, viu, irmãos? Olha que perguntaram. Assim, querido profeta de Deus, São Marcos 16, 18. A parte de pôr as mãos sobre os enfermos, eu estou entre treinadores de serpentes, é isto? Os irmãos entenderam aqui, né? A escritura diz assim,
pisarão em serpente, escorpião e colocarão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados? Essa é a pergunta que estão fazendo o profeta. Olha a resposta que o irmão Brena deu. Preste atenção aqui na resposta. Ele disse, bem, esta é uma boa pergunta. Se te encontras entre treinadores de serpente em Marcos 16, diz certamente. Eu creio que a Bíblia significa justamente o que ela diz. Creio que se tratamos de tentar ao Senhor em algo, e estamos a fim disto, mas eu não creio que Deus quer que tu me tragas uma garrafa de arsênico e ver que eu posso beber isso e provar para você que eu tenho fé. Não mais do que fosse correto que me trouxesse uma serpente e me deixa tomá-la e mostrar a vocês que eu tenho fé, que posso vencer seu veneno. Não creio que isso seja assim. Então a fé não pode ser um exibicionismo, assim, vou mostrar que eu tenho fé. Não. Não só Covid, como qualquer outro problema, situação. Né? Não se demonstra fé. Como é que a fé opera? Irmãos, a fé opera. Todos os dias irmãos saem de casa e vão trabalhar, não vão? Todos os dias você tem contato com pessoas, não tem? Todo dia tu tem que exercitar a tua fé. E isto é fé. Se passar disso para fazer um exibicionismo, já não é mais fé, já é soberba da vida. E aí Deus não é responsável por você. Então eu estou falando isso por cautela. Porventura alguém descobriu o pastor, estou com o vírus. Então, irmão, não visite ninguém. Seja prudente, fique em casa. Fique em casa. Fica lá esperando passar. Eu tenho fé. Aí se de repente a irmãzinha que tu abraça, de repente tu abraça a irmã Iracia ali, que está já na idade de risco, problema no coração. Eu creio que a irmã tem fé, mas vai que a irmã não tem a mesma fé que tu tenha e contamina a irmã. Não é certo. Como eu disse, Deus não é responsável quando nós tentamos exibir a nossa fé. Fé não se exibe. A fé se exercita na hora da necessidade. Viu, irmãos? Fé não é exibicionismo. Amém. Vocês continuam felizes ainda? Amém. Talvez nem todos, né? Porque essas coisas não são muito boas, né? Amém. Eu quero ler mais 2 escrituras aqui para os irmãos, como eu disse para vocês aqui, irmãos. Vamos separar, né? O irmão Davi, o amigo Davi, o homem Davi, do pastor Davi, né? Como pastor eu sou responsável por falar essas coisas para vocês. Eu como homem converso algumas coisas, ouço todo mundo, mas quando se trata da palavra eu tenho que falar a palavra para os irmãos, não tenho escolha. E isso vai ajudar vocês. Amém. Se eu for honesto com vocês vão para o céu. Amém? Se eu for um frouxo aqui, não querendo agradar todo mundo, eu vou levar vocês para o inferno, essa é a verdade. Tem 2 escrituras que eu quero ler aqui para os irmãos, que eu citei a semana passada, e quero que os irmãos pensem bem nisso aqui, irmãos, que eu vou dizer agora, para que tu possa ser abençoado. Em Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz assim, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra, de cuja fé deveis seguir, ou em outra escritura, da fé do quais imitar a fé. Bom, eu citei essa escritura para os irmãos no culto passado, e disse para os irmãos assim, irmãos, em qualquer situação, em qualquer polêmica que surge, antes de nós termos certeza de qualquer coisa, temos que ser cauteloso e evitarmos falar qualquer coisa. Porque quando a gente começa a atirar no meio da poeira, você acaba acertando inimigos e acaba acertando amigos também. Então veja que dá uma explosão e todo mundo pega a metralhadora e sai atirando em tudo. Daqui a pouquinho tu não sabe mais quem tu está acertando, se está acertando amigos ou inimigos. O que eu faço? Eu me mantenho quieto até ver o que Deus vai fazer. Mesmo que me pressione. Vai dar nota? Vai falar? Não. Estou neutro. Tem que mostrar que lado tu está. Deixa a poeira baixar que nós vamos ver bem certinho o outro lado. Vou me inclinar para algum lado no meio da poeira? Não vai dar certo. Deixa a poeira baixar. Não é assim? Amém? Vamos lá, outro versículo aqui.
Diz assim: obedecer àqueles que vos governam, ou outra tradução, obedecer aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas, como aqueles que deverão prestar contas. Agora, para um pastor prestar conta para a ovelha precisa ser obediente àquele pastor. E aí o pastor diz uma coisa, fazem diferente, aí chega lá naquele dia, se perdem, vão para o inferno. Ah, a culpa é do pastor. Não, a culpa foi tu que não obedeceu. Então eu sou pastor, sou responsável de responder por aqueles que me obedecem, por aqueles que fazem o que eu disser. Eu admiro, tem pessoas que eu às vezes dou conselho e às vezes vão buscar conselho de terceiro, quartos para ver se confirma com a minha... E depende da pessoa, prefere ficar com conselho de outros. Eu não entendo que tipo de ovelhas são essa. Deixa eu dar outro testemunho para os irmãos aqui. Eu quero ler também um outro parágrafo aqui. Deus é bom, viu, irmãos? É maravilhoso, né? Deixa eu dar um testemunho. Uma vez eu estava trabalhando num serviço, e nesse serviço que eu estava trabalhando, todos os irmãos que trabalhavam nesse serviço pertenciam a um certo companheirismo de um tabernáculo. E nesse tempo, esse tabernáculo estava tendo uma divisão. Então, nesse serviço a maioria dos irmãos era dos que ficariam no tabernáculo, e tinha o filho de um irmão que trabalhava, era um rapaz novo, que era do grupo daqueles que estavam para se separar. Os irmãos todos trabalhando, eu estou lá fazendo uma elétrica naquela ocasião, e eu percebi que eles passavam o tempo todo comentando, falando de uma forma assim pejorativa aos irmãos que estavam para sair do grupo. E eu estou percebendo que o menino está ali sozinho e está numa situação difícil, porque ele está só, ele não consegue se defender, o menino, e os outros aqui direto o dia todo. Eu comecei a me incomodar com aquilo, e aí quando o rapaz saiu para fazer um serviço de rua, de office boy, eu disse assim para eles assim, olha, eu não gosto de me meter nesses assuntos, porque é um assunto interno de vocês lá, né? Não sei o que está acontecendo, não sei por que está acontecendo essa divisão, também você não precisa nem me contar, né? Por que está acontecendo essa divisão. Mas se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu poderia dar um conselho para vocês. Não, pastor, pode falar. Desci da escadinha que eu estava e disse assim para eles: você está caminhando na rua, passa um carro, respinga barro na tua roupa. Se tu mexer com o barro na hora que o caminhão atirou em ti, irmão, tu mancha toda a tua roupa. Deixa secar. Depois que ficou sequinho, passou o tempo, fica uma poeirinha, tu só faz assim, pronto, tá limpo de novo. Eu digo, gente, vocês estão falando demais, pare um pouco de falar dessa situação. Vocês estão sujando cada vez mais a coisa, o rapaz está se sentindo mal e está sozinho no meio de vocês, ele continua sendo irmão de vocês, Jesus Cristo morreu por ele também. Vocês estão entristecendo a ele, vocês estão entristecendo ao Espírito Santo. Pare de falar. Eu falei porque eles permitiram que eu desse conselho, né? Então o conselho foi, pare de falar. Não é assim? Se vocês creem que Jesus Cristo morreu por ele, cremos então, irmãos. Então vocês estão pisando sangue. Estão entristecendo o Espírito Santo está triste. Olha como é que ele saiu daqui. Deixa passar. Secou, pronto. As coisas se resolvem, gente. Irmão, tu quer ser abençoado? Eu vou dar um conselho para ti assim, faz isso aqui essa semana aqui. Só essa semana tu faz assim, nessa semana. Faz um jejum de status. Como assim jejum de status? Eu sei que vocês precisam usar o WhatsApp, que hoje é o telefone de todo mundo. Mas faz um jejum essa semana de status. Não olha o status de ninguém e não coloca nada no teu status. Tu vai ver, irmão, como essas coisas poluem a tua mente. Aí tu lê, tu fica louco para dar uma resposta. E se Deus não intervir, tu dá a resposta. E aí o status dos crentes virou o campo de batalha dos irmãos. Fica todo mundo batalhando pelo status. Um dá respostinha, outro dá respostinha, outro dá respostinha. Meninice.
infantilidade, falta crescimento. Chega a dar nojo de ver alguns status. E pessoas se prezam. Vão orar, gente, vão jejuar, vão consagrar a vida a Deus, vão ler a palavra, vão escutar o Santo Profeta. Faça, irmão, faça um jejum essa semana toda de status. Não vejo status de ninguém, não coloca nada no teu status. Quando chegar domingo que vem, eu vou fazer a pergunta, eu tenho certeza que a maioria vai estar com a mente despoluída. Aleluia. Essas coisas poluem a mente, irmão. Eu tenho assim, o pavor de acertos dessa maneira. Irmão, não foi assim que Jesus ensinou. Jesus ensinou em São Mateus capítulo 18. Como é que Jesus ensinou? Se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai nas redes sociais e começa a dar indiretinha para ele, charadinha. Foi isso que Jesus ensinou? Não. O que Jesus disse? Vai até ele. Amém. Tenha cabelo no peito, seja homem. Amém. Ou seja mulher. Irmão, quando eu tenho algum problema para resolver, eu ligo para a pessoa e digo, irmão, estou ouvindo assim, quero saber de ti. O que tu me diz? Se eu não estou próximo. Esses dias eu fui na casa de um certo irmão me contou uma desgraça de alguém, e se regozijando um pouco, né, porque as pessoas gostam de se regozijar com a desgraça dos outros. Aí quando é a vez deles, aí eles percebem o que fizeram, né, então dificilmente... Tem que te alegrar com a vitória dos irmãos, não com a derrota dos outros, né? E aquele irmão já se alegrou. Sabe que o fulano? Fiquei quieto, guardei meu silêncio. Cheguei em casa, peguei o telefone, liguei, irmão. Pois é, então tá, eu tô ligando para ti que eu quero saber de ti. Não te preocupe que eu não vou acreditar até que tu me confirme sim ou não. E se tu mentir para mim, o problema é teu com Deus, eu vou acreditar. E tô dentro das escrituras. Não é assim o correto, irmão? Mas se é assim, por que as pessoas sempre estão nessa meninice, irmão, dando charadinho pro outro? Irmão, vocês viram o WhatsApp? Precisa de status, né? Porque todo mundo vê. Viram um campo de batalha, aí vão lá para ver quantas visualização. Olha aqui, o fulano já viu. Que lixo isso! Que falta de cristianismo isso, irmão! Deus não está nessas coisas. Isso não é obra de Deus. Isso é obra de Satanás. Eu sei que vou ter depois crítica de... Não estou nem preocupado. Diz aqui no púlpito não tem amigo, não tem irmão, não tem mulher, não tem filho. Aqui eu estou assumindo o sacerdócio de Deus. E essa é a verdade. Que coisa feia isso, irmão. Virou um campo de batalha os status das pessoas. Deus ajude. Aleluia. Então, irmãos, para começar, eu estou até sem o WhatsApp. E quando eu tinha WhatsApp, os irmãos que lembram aí, vocês lembram alguma vez eu dando indireta para alguém em status aí? Alguém que acompanha? Sabe que não, irmão, eu postava culto, eu postava um parágrafo, uma mensagem de ânimo. Amém. Irmão, nosso grupo, eu tive que chamar a atenção, gente, para de estar colocando tudo quanto é coisa, me avisa antes de colocar, porque colocaram até o irmão Lázaro foi para o céu. Não sei. Foi? Hoje tive que conversar com a irmã, eu pedi, irmã. Porque as pessoas não fazem, né? Não é porque as coisas de Deus vira casa da mãe Joana, cada um faz o que quer. Não é assim, irmãos. Deus tem uma liderança. Daí assim, eu sou simpático, falo sorrindo, e as pessoas interpretam mal. Faça uma diferença, né? Quando eu, amigo Davi, estou conversando, brincando com vocês, e quando o Espírito Santo, através de mim, está dando um conselho para vocês. Amém. Faça a diferença. É aí onde as pessoas não captam o Espírito Santo. As pessoas acabam rodando na prova. Acho que era o homem e era Deus falando. Se até conversei com o Moedinho, olha, irmão, como Deus é simples. Deixa eu te dar esse outro testemunho, deixa eu te ler aqui. Irmão Brano, uma ocasião, estava sentado, conversando com os irmãos, descontraído,
contando alguns tipos de anedota, como se fosse piada. Não piada suja ou alguma coisa assim, coisa decente. E estava rindo e brincando com os irmãos. Daqui um pouquinho, chegou um irmão na porta que tinha sido convidado por outro para conversar com o irmão Brana. Quando ele chegou na porta, ele teve esse pensamento, que olha como as pessoas se enganam. Teve esse pensamento assim, ó, profeta se portando daquele jeito. O irmão Brana estava sentado de costa, o discernimento desceu, ele virou para trás e disse assim, irmão, entra, se sente, se junte-se a nós. Quando o irmão entrou, sentou e disse, tal dia, alguém bateu na tua porta, tu saiu pelos fundos, e foi bom que tu saiu pelos fundos, era o marido daquela mulher que tu andava, que veio atrás de ti para te matar, o homem começou a chorar, vejo que tu é profeta. Não se engane, irmãos. Não se engane. Não é a característica de falar manso que as pessoas não vão reconhecer o Espírito Santo. Faça o que eu estou dizendo, irmãos. Siga o meu exemplo, não falo nada, fique quietos. O que o profeta ensinou aqui na mensagem? Cristo é o mistério de Deus revelado, no parágrafo 81. O profeta dá um conselho aqui, né? Ele diz assim, permaneçam com o seu pastor, mas a maioria não quer permanecer, a maioria quer saber uma segunda opinião. O pastor disse isso, mas deixa eu ver primeiro o que fulano está achando disso. Então faz isso. E um dia tu vai descobrir que tu errou o alvo. Permaneça com o seu pastor, veja, ele é o pastor de ovelha, e você lhe deu respeito, e ele guiará até o fim, e porque ele é ordenado de Deus para fazer isso. Então, irmão, se o pastor, se vocês me escolheram para ser pastor, os que se congregam aqui comigo, então não se esqueçam, fica do lado do pastor e faz aquilo que o pastor falar, e ele vai guiar vocês até o fim. Então, irmãos, em nome de Jesus, tem pessoas que tomam um conselho como uma lei, tem outras pessoas que tomam a lei só como um conselho. Se você puder tomar esse conselho como uma lei, e tu fizer essa semana um jejum de status, pelo menos, domingo que vem tu vai estar com a tua mente despoluída. Com a mente perturbada. Já nem sei mais no que eu creio. Para de ver o status dos outros. Aleluia. Não é assim que as pessoas chegam? Já nem sei mais no que eu estou crendo. Para, gente, desliga a internet. Amém. Aleluia. Como eu vi o ministro da saúde falando uma vez, gente, sabe o que você tem que fazer para você ajudar você na saúde? Desliga a televisão. Que lá na televisão cada um fala uma coisa, cada um fala outra, e aqui na mensagem a mesma coisa, irmão, tá ruim? Desliga as internet um pouquinho. Vamos orar, gente. Deu problema, deu uma explosão, ore, tem pessoas que estão precisando de oração. Aleluia. Tem pessoas que nessa hora estão necessitadas, irmão. Tem pessoas que nessa hora, pelos acontecimentos, estão sem chão, não sabem o que vão fazer. Então querem fazer alguma coisa pela causa? Senhor, tem misericórdia desses irmãos que estão nessa hora sem chão, Senhor, que não sabem para onde é que vão. Guia, Senhor, teu Espírito Santo guia eles, dirige. Faça meus irmãos e minhas irmãs se encontrarem. Porque quando chega lá no final, a gente sabe que de todos os acontecimentos, quem sofre é o povo. Não é assim? Então ore, irmão, para aqueles que precisam orar. Se mantenham quietos, em silêncio. Vocês continuam felizes? Talvez não muito, né? Mas tá bom, não tem problema, né? Mas continuamos amigos, né? Aleluia. Eu estou com poucos minutos ali, mas deixa eu entrar agora na escritura aqui, então. Eu quero falar duas coisinhas. Uma é a resposta da pergunta da irmã, e dentro da resposta tem alguma coisa paralela que eu quero falar com os irmãos. Deixa eu só ler outra escritura aqui. No livro de Apocalipse, o irmão não precisa acompanhar, só me acompanha aqui, o irmão não precisa abrir a Bíblia, só me acompanha aqui a leitura. 14, versículo 6. Eu já li essa escritura no primeiro culto que eu falei sobre as trombetas, eu li essa escritura e quero ler aqui de novo. Diz assim:
E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra e toda a nação e perante as línguas e povos, dizendo em alta voz: temei a Deus, dá-lhe glória, porque é chegada a hora de seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Quem é esse anjo aqui? Falei no primeiro culto da festa das trombetas. Quem é que lembra aqui? Quem é esse anjo? Lutero. Ô, irmão Antônio, o senhor não falha nunca, né? Esse aqui é Lutero. Amém? Primeiro anjo. Amém? Dizendo para adorar a Deus, porque naquela era ele estava adorando imagem, escultura, Maria, enfim. Aqui então está fazendo com que as pessoas retornem a adoração a Deus, né? Seguiu outro anjo dizendo: Babilônia caiu, caiu, aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beber do vinho da sua ira, da sua fornicação. O que tipifica vinho? Revelação, estímulo, né? Amém? Então, o segundo aqui sai dizendo a queda da Babilônia, o sistema religioso, o sistema denominacional. Eles beberam do vinho, uma falsa doutrina da sua fornicação. Por que fornicação? Porque lá no princípio ela era uma igreja para casar com o Senhor Jesus Cristo e ela se prostitui aos reis da terra, a um sistema. Então ela acaba sendo uma grande fornicária. Tá? Grande fornicária. E dessa prostituição, dessa fornicação, nasce-lhe filhas, né? Sendo ela uma grande igreja, mãe, ora suas filhas são pequenas igrejas, né? E seguiu o terceiro anjo dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A gente sabe que esse terceiro aqui é o sétimo anjo que clamou para esta era, dizendo que aquele que adorasse a marca da besta ou fizesse parte da marca da besta, desse grande concílio ecumênico, aceitasse a falsa doutrina, amém, ele seria atormentado com fogo e enxofre perante o Cordeiro e perante os seus anjos. Nós sabemos que isso aqui acontece lá depois no final, né? Amém? É uma sequência de juízos que vão acontecendo. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Então, deixa eu ler aqui uns parágrafos aqui para os irmãos, e eu quero que os irmãos pensem bem nisso aqui que eu vou ler, irmãos. Hoje de manhã eu me levantei, comecei a ler, e fiquei pensando nisso aqui, passei o dia com isso aqui na mente. Aqui no finalzinho da era de Laodiceia, o profeta está pregando. Deixa eu ler aqui uma outra escritura, só para fechar aqui com essa aqui. Seguir aqui. No mesmo capítulo 14, onde eu estou lendo, depois que o último anjo toca, aqui, ó, depois que o último anjo dá o seu recado. Então, olha o que acontece aqui no versículo 14. Ele diz assim, ó: e eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Nós sabemos onde isso se cumpriu. Vocês sabem? Sabem, né? Onde isso se cumpriu, né? Quando 7 anjos desceram, né, na nuvem. O que ele faz, os 7 anjos aqui? Só que ele não vem sozinho. Vocês veem que o Filho do Homem está na nuvem, né? Ele diz assim: eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. A foice é um instrumento de colheita. É ou não é? Instrumento de colheita. Vocês não estão prestando atenção? Eu não estou com sono, né, gente? Estão animados? Então tá. Se anime. A palavra de Deus é boa, viu? Amém. A foice é um instrumento de colheita. Claro que a seguir a isso tem uma profundidade um pouco maior do que isso na parte política. A gente sabe
o que significa também a foice na parte política, mas seria um assunto para um outro dia. Agora eu quero falar da foice espiritual, tá? Quem é que sabe aqui onde é que está na política aqui a foice? Alguém pode me responder? Hã? No comunismo, né? Qual é o símbolo do comunismo? Uma foice e uma marreta, né? Porque também tem um significado, também se aplica, mas que seria um assunto para outro dia. Quero falar agora da foice espiritual, tá? Amém. Diz assim, com uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque chegou a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura. Lembra da escritura que Jesus disse? Olhai os campos, vede que a seara já está madura, né? Os trabalhadores a seara é grande, os obreiros são pouco. Rogai ao pai da seara, né? Para que envie trabalhadores. Então, nós temos uma seara que começou a ser plantada lá no princípio. E esta vinha vem durante as eras, e vocês sabem que lá no princípio, quando Deus colocou a sua semente, Satanás também colocou a semente dele. E Jesus falou isso em forma de parábola, como o joio e o trigo. Quando alguém se incomodou porque o joio estava lá e tentou arrancar o joio, Jesus disse: não faça isso, deixa crescer junto, que quando chegar no tempo da ceifa, então o ceifeiro vem, colhe, amarra primeiro o joio em feixe, e vocês sabem que esse amarrar o joio em feixe é essa união de igrejas, quando todas as denominações se unirem em uma só, tendo o Papa como cabeça deles, que isso já está correndo ao mundo. Vocês viram que ele está tentando conquistar o povo islâmico e o judaísmo também, são as três grandes religiões que são provenientes lá da terra de Ur, onde ele esteve agora, da chamada de Abraão. De Abraão saem essas três grandes religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então a gente vê que tudo está retornando a o feixe de joio ser amarrado para onde? Lago de fogo, né? E o trigo? Celeiro, né? Amém. Então vamos ver aqui, vamos lá. Está entrelaçado. Deixa eu dizer outra coisa para os irmãos. Eu vou falando conforme Deus vai colocando aqui. Deixa eu falar isso aqui para vocês. Irmãos, não se engane sobre joio e trigo desta forma assim. Se ensina muito dessa maneira na denominação, mas não é assim. Por exemplo, assim, vou pegar aqui um exemplo. Tem pessoas que pensam que não arranca o joio, senão para arrancar o trigo seria assim, ó. Deixa eu pegar aqui uma comparação de alguém que não vai se ofender. Vamos pegar lá o Lucas, então o Brian lá e o irmão Gildo. O irmão Gildo e o Brian são cunhados, né, amigos. O Brian é quase que o chofer do irmão Gildo, está sempre dirigindo para ele. E aí, de repente, eu percebo, assim, humanamente, que o Brian não é trigo, que ele é um joio. Não estou dizendo que seja joio, só a comparação. E aí eu penso assim, eu não posso arrancar o Brian fora, senão o irmão Gildo vai se ofender, vai sair junto. Que espécie de trigo seria o irmão Gildo se ele saísse porque a palavra corrigiu o Brian? Seria trigo? Não, né, irmão? Ele diz, olha, somos amigos, somos cunhados, tu foi meu chofer até aqui, mas entre a nossa amizade, nosso parentesco, Brian, eu continuo com a palavra. E isso é a atitude de um trigo. O trigo nunca agiria dessa maneira. Por que tu não pode arrancar o joio se não tu arranca um trigo? É assim. Deixa eu colocar a maneira correta que é. A maneira correta é assim. Eu percebo alguma coisa no Brian e no meu pensamento, esse rapaz só pode ser joio pelo que ele está fazendo. E às vezes não. De repente ele está vivendo a etapa da justificação, não conseguiu ser santificado ainda e ainda tem hábitos do mundo. Deus não completou a obra na vida dele. E eu vou e tiro ele fora. Brian, tu não pode fazer parte da nossa comunhão porque tu é um joio. Quando chegar naquele dia,
o Senhor vai me cobrar. Tu foi arrancar um joio e acabou arrancando o trigo. Essa é a maneira correta. Irmãos, aleluia. Deixa eu dizer outra coisa para vocês. Não existe igreja santa. Existe um Espírito Santo na igreja. Porque no meio do povo de Deus sempre tem 3 classes de crente. Tem o crente genuíno, tem o crente incrédulo, não é aquele que é ateu, que não crê em Deus, é crente, mas é incrédulo, crê em parte da palavra. Até aqui eu concordo, aqui para frente não posso concordar mais. Esse é o crente incrédulo. Crê até onde lhe convém crer. Quando não lhe convém mais, vou procurar um lugar que concorde comigo. Crente incrédulo. Foi o que aconteceu com aqueles discípulos. Jesus, aquele que não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem vida. Dura esse discurso. Quem pode suportar? Jesus disse, tchau para vocês. A porta é a serventia da casa. Não foi assim? Tem o crente manufaturado. Eu não estou sendo duro, né? Estou falando a verdade, né, irmãos? Tem o crente manufaturado. O crente manufaturado é aquele que parece até mais do que o genuíno. Eu vou falar uma coisa assim, eu sei que as coisas dão até processo hoje em dia, tu pode até ser preso por falar isso aí, mas isso aqui é verdade. Tu já viu assim quando o menino decide deixar aquele espírito do homossexualismo entrar nele? É natural, tu tá conversando com uma mulher e a mulher de vez em quando dá uma passada no cabelo. É natural das irmãs. Vocês fazem isso ou não fazem? Passar a mão no cabelo. É de praxe. Mas você vê que quando o menino entra aquele espírito, ele passa a mão no cabelo toda hora. Manufaturado, né? Original. Então tenta fazer muitas vezes melhor do que a mulher por natureza. Então parece que o manufaturado, parece que ele é o que mais se destaca. Aquela mulher atirou aquele unguento sobre a cabeça do Senhor Jesus Cristo, o Judas está lá, Senhor, para que esse desperdício? Mas podia vender e dar isso aos pobres. Que zelo daquele homem, né? Manufaturado. Quando chega na hora de mostrar as cores, então o manufaturado se manifesta, ele manifestou quem ele era. Então, gente, as aparências enganam. Aleluia. Amém. Por isso que Paulo disse, não julgue nada fora de tempo. Às vezes aquele que parecia ser, passa pelas etapas, recebe o novo nascimento, torna-se um cristão genuíno. E aquele que parecia ser, daqui a pouquinho está lá na bancarrota. Eu pensava, como eu disse, né? Tinha irmãos que eu conheci, irmãs que eu conheci, irmãs de oração, que faziam oração nas casas. O pastor Gil deu ordem de fazer 1 ano de oração nas casas, elas ficaram 5 anos fazendo. Eu admirava aquela equipe de irmãs orando. Agora tu vê no Facebook, tudo lá, apertando os peitos para mostrar os peitos, pura pelanca caída, né? Umas mulheres velhas fazendo uns biquinhos. Que coisa ridícula! Fazer biquinho? Para quem está fazendo? Uma mulher casada fazer biquinho no Facebook, em foto. Para quem está fazendo biquinho de beijinho? Para os homens que estão te vendo? Tem que fazer biquinho com teu marido em casa. Você está fazendo para todo mundo ver. Para quem está mandando... gente, vamos se converter. Irmãos, é verdade, irmãos. Sei que não era o meu tema era festas trombetas, mas irmãos, é verdade, irmãos. Temos que ficar aos fatos, querem ir para o céu. Então, eu estou dando a dica para vocês. Estou dando a dica. Então, você está com cada um aí. Quando diz, pastor, eu não quero ir. Tudo bem, irmão. Continua fazendo biquinho, continua mandando beijinho para todo mundo, então. Uma mulher velha, uma irmã mesmo que eu conheci, andava assim, de qualquer jeito, quando o marido estava vivo. O marido morreu, se transformou. Fez clareamento nos dentes, fez alisamento no cabelo. Por que não fez isso quando o marido estava vivo? Irmãos, por isso que estreita é a porta, apertada é o caminho. Quando a gente começa a falar essas coisas, que o Espírito Santo começa a inspirar, tu vê como a porta se estreita, irmão. E não adianta, irmão. É assim que Deus fez. É assim que Deus gosta e é assim que tem que ficar. Amém? Aleluia. Amém.
Aleluia. Podem me deportar do pastorado, mas enquanto eu estiver aqui, é assim que tem que ser. É? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não te exponha, irmão, não te exponha, irmão. Ah, Jesus, eu vou ler aqui agora, no finalzinho, olha, irmãos, que coisa isso aqui, irmãos, preste atenção, hoje eu passei o dia todo impactado com a leitura que eu estava fazendo, o Espírito Santo me levou a ler essa mensagem, eu fiquei realmente assim, impactado. O profeta diz no finalzinho da era de Laodiceia, por isso que eu li aqui as escrituras de colheita. Sei que a hora está passando rápido, mas vamos lá, não vamos ter pressa, irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Diz assim, ó, esta era é a última das 7 eras da igreja. O que começou na primeira era, ou a era de Éfeso, deve e irá chegar à plena fortificação e colheita na última era, ou era de Laodiceia. As duas vinhas produzirão o seu fruto final. O joio vai produzir joio e o trigo vai produzir trigo. Tu pode maquiar o joio de trigo. Pode botar vestes longas, pode tirar o salto alto, tirar a maquiagem, não cortar o cabelo. Se lá no interior é joio, quando chegar lá no final, vai manifestar joio. Não se maquia. Pode botar gravatinha no irmão, cortar o cabelo dele bem baixinho, pentecostal, como eles fazem, né? Pode andar alinhadinho. Se lá dentro é joio, quando chegar no tempo de dar o fruto, vai dar o fruto de joio. Não se converte carne. Essa carne não se converte. Essa carne tem que ser mantida em sujeição. Dentro de nós há um homem interior que Deus converte. Esse tem que botar esse aqui em sujeição. Fica no teu lugar. Mas tô louco. Tu não tá louco, tu fica quieto. Vou te botar tu no joelho para te parar com os teus desejos dessas... Sujeição. Esse corpo vai ser convertido só na transformação no dia do arrebatamento. Aí ele torna-se um corpo incorruptível. Hoje ele é esse corpo aí que tu conhece ele, melhor do que eu. Irmão, sai da igreja que é ocupado, te olha no espelho. Perdi a fé, que é ocupado, te olha no espelho. Estou ficando fraco, estou desanimado com essas coisas todas, te olha no espelho, tu é o teu grande inimigo. O maior inimigo que eu convivo é o Davi Dias da Silva. Tem que lutar contra essa criatura todos os dias. Quando eu quero fazer o bem, ele está aqui querendo fazer a coisa errada. Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os dois espíritos terminarão a sua manifestação em cada um dos seus destinos finais. A semeadura, a irrigação, o crescimento, tudo está acabado. Por que, irmão, que tudo está acabado? Cadê as eras? Está ali. Em cada era da igreja houve o seu plantio, em cada era da igreja houve o seu rigamento. Estamos chegando ao final desta parte. Estamos chegando ao tempo que agora o trigo começa a se manifestar para dar o fruto final, a semente final, que tem que ser a mesma semente que foi plantada. Ora, se for a mesma semente que foi plantada, então a mesma igreja do princípio de Pentecoste tem que ser essa mesma igreja do tempo do fim. Não pode ser diferente. Quer um modelo de igreja? Não é o meu tabernáculo. Quer um modelo de igreja? Atos dos Apóstolos, a semente, o grão. Um pregador uma vez disse, não, Atos dos Apóstolos é só um andaime. Que falta de entendimento. O Atos é a semente. É a semente que foi plantada. Estamos chegando no tempo que a mesma semente tem que se manifestar. E como em Pentecoste também se infiltrou aquele espírito nicolaita, que começa como um dito, como uma obra nicolaita, torna-se uma doutrina dos nicolaita, torna-se uma lei, esta falsa vinha também vai até o final. Estamos chegando no tempo que os joios estão demonstrando também do que são feitos. Então não te surpreenda
Se tu vê irmãs que passaram a vida toda orando, fazendo biquinho no Facebook, apertando o seio para os homens ver, é normal. Cada um tem que manifestar suas obras. É? Glória a Deus. Nos versículos 15 e 18 que acabamos de estudar, encontra-se o verdadeiro quadro do povo, da falsa vinha madura, do falso espírito, da falsa igreja. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá fora frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Igrejas enormes, grandes igrejas, finíssimas. Televisão própria. Rádio própria. Pastores bem pagos. Isso não tem nada a ver com enriquecimento espiritual. Diz, rico sou, de nada temos falta. E não sabe que és um desgraçado. Oh, que palavra, irmão, desgraçado significa alguém que perdeu a graça de Deus. Tornou-se a graça em desgraça. Aleluia. E miserável, pobre espiritual, rico sim em dinheiro, rico em templos, mas são pobres espiritualmente. E são cego e são nu. E o mais triste é que são nu e não sabe que estão nu. Caminho desnudo da palavra, mostrando as vergonhas da nudez, tanto no natural quanto no espiritual, porque o profeta diz que as mulheres do seu dia refletem o estado da igreja. Quer ver como está a igreja nos dias de hoje? Olha para o estado das mulheres. Elas vivem vestidas imorais, mostrando suas vergonhas. Por quê? Porque espiritualmente as igrejas estão desnudas da palavra, caminhando, mostrando a sua vergonha. E não sabem. A Eva estava nua e não sabia, porque sobre Eva tinha o véu da inocência, da pureza do Espírito Santo, que não deixava ela ver que ela estava nua. Nesta era, as pessoas estão nuas e não sabem porque tem o véu da incredulidade que não deixa eles verem. Eles não conseguem ver porque são incrédulos concernente à palavra. E andam nu, caminham nu, e não sabe disso. E o conselho final de Deus, eu te aconselho que de mim tu compre colírio. Colírio, palavra. Coloque nos teus olhos para que tu veja. Aleluia. Para que tu te envergonhe da tua nudez. Aleluia. Aleluia. Ele diz assim, ó: estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, ouro, divindade, para que te enriqueça, vestidos brancos, veste a palavra, a justiça do santo, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. Só que está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, 19, por ali. E os teus olhos com colírio, para que veja. Nenhuma palavra jamais expuseram uma denúncia mais amarga, e nenhum povo religioso, orgulhoso e arrogante jamais a mereceu. Vocês veem que todas as eras da igreja, as 7 eras da igreja, Deus teve repreensão. Mas esta última era aqui, que eu estou lendo, a era de Laodiceia, foi, irmão, a era que mais Deus reprovou. Esta era foi a única era que colocaram o Senhor Jesus Cristo para fora. Aí você pergunta, como é que colocaram Jesus para fora? Sabe aquelas fábulazinhas que eles contam assim, história de carrochinha, para desviar a atenção do povo? Eles contam aquela historinha assim, ó: uma vez numa igrejinha entrou um velhinho mendigo e estava lá no fundo da igreja, e o pastor pregando, ele dizendo glória a Deus, amém, aleluia, e o diácono de repente ficou incomodado com os glória a Deus do irmãozinho e mandou o irmãozinho embora.
Aí quando o irmãozinho saiu para a rua, ele se transformou em Jesus, e já faz 2000 anos que tem visitado a minha igreja, agora me colocaram para fora. História da carrochinha. Não é assim. O que Jesus é? Palavra, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Jesus Cristo continua sendo o verbo de Deus. Como é que se coloca Jesus para fora? Quando se coloca a palavra para fora. O estatuto da igreja é mais importante que a palavra, os dogmas da igreja é mais importante que a palavra, o dízimo gordo do irmão rico na igreja é mais importante que a palavra, e assim por diante. E assim por diante. Colocam Jesus para fora. A única era. Leia Apocalipse capítulo 1. Jesus Cristo está no meio dos 7 castiçais. Em todas as eras, aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Aquele que está no meio dos 7 castiçais. Quando chega na última era, está lá Jesus lá de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Aleluia. Vocês continuam felizes? Amém. Aleluia. Vamos lá. Sei que eu não vou chegar ao final aqui, tinha tanta coisa para ler, mas Deus conduz a palavra, né? Ele diz assim: nenhuma palavra jamais puseram uma denúncia mais amarga, e nenhum povo religioso, orgulhoso e arrogante jamais a mereceu mais. Todavia, no versículo 21, ao que vencer lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Irmão, é também a maior promessa dos vencedores desta era, porque como é a era mais amarga, mais enganosa, aquele que conseguir passar, irmão Gildo, por essa era, a recompensa é que tu vai te sentar do meu lado, porque eu sei que não é fácil passar por essa era. Uma era onde mudaram a verdade de Deus, e Deus entregou as pessoas as paixões infames, para desonrar e se desonrar, e toda essa imundícia que vocês conhecem, é nessa era. Aleluia. É nessa era que se cumpre São Mateus 24 e 24, que o espírito do engano seria tão parecido com o verdadeiro que, se possível for, até o eleito ser enganado. E aí, vem as outras fábulas. Vamos lá, as fábulas que existem. Olha bem, vamos lá. Tinha um tempo que a coitada da maçonaria era o ponto de partida do anticristo do sistema denominacional, né? Cuidado, camarada. Não tem nada a ver com maçonaria. Os maçônicos até gostam que as pessoas sejam religiosas, manter a lei e a ordem. Outros, não, agora descobri, é a nova era que é o anticristo. Irmão, é parecido. É tão parecido, é religioso, que se possível for até o eleito ser enganado. Parecido a que ponto, pastor? De gravata, de casaco, com a Bíblia na mão, falando de Jesus. Aleluia. Parecido assim. Para chegar ao ponto de quase enganar o eleito, é muito parecido. E aqui para nós, aqui, às vezes até com a mensagem na mão. É? Amém. Aleluia. É verdade. Amém, Jesus. Coitado, até 1,99 uma vez levou a fama de ser a marca da besta, né? Lembra? 1,99, aí tem a vírgulazinha, dá-se virada a 6. Ai, Jesus, como as pessoas viraram cega, né? Marca da besta é um marco espiritual. Falsa doutrina. Marca da besta é o selo da Santíssima Trindade. Isso é marca da besta. Crer numa falsa doutrina, selado na testa, não é um carimbo que vão colocar na tua testa. Testa é entendimento, falsa compreensão. O que é o batismo do Espírito Santo? Falei aqui no início. Mudança de entendimento pela palavra. Amém. O que é a marca da besta? Também uma falsa mudança de entendimento, uma falsa doutrina com teu entendimento, testa. Na mão, companheirismo, concordar. Eu tô lá, mas eu não, mas tá em companheirismo na mão. É tão culpado quanto fosse. Deus nos ajude, né? Então, uma recompensa para aqueles que conseguirem vencer essa era, irmão. Por que eu já consegui vencer essa era? Irmão, deixa eu dizer outra coisa para vocês. Pensem bem nisso, gente. Como isso é verdade. Irmãos, vocês pensam que as pessoas vão querer abrir mão? Vou dizer assim, na parte ministerial, ministros abrir mão
de hoje estarem, como é que eu vou dizer assim, pastoreando em igrejas enormes, com multidão de pessoas, para estar num grupelozinho como nós aqui, que dá para contar dedo, num prédiozinho alugado, úmido, tinha que botar cerâmica na parede por causa da umidade da parede. Tem que ser eleito, irmão. Ser eleito. Não é verdade? Tem que ser eleito para abrir mão. Não abre, irmão. Não abre. O sistema é chamativo. Hollywood brilha. Mas o evangelho encandece de dentro para fora. Encandece. Claro que brilha. Deixa brilhar, né? Um dia as pessoas vão descobrir que esse brilho foi só um clarão de uma luz que já passou. E que eles deixaram passar a verdadeira chama do Espírito Santo, de uma mensagem poderosa que Deus enviou nessa última era, que preparou um povo, que preveniu um povo, que fez com que esse povo prevenido vencesse essa era maligna, e que esse povo vencedor se assentasse ao seu lado de Jesus Cristo. E eles vão descobrir só quando vê esse povo se assentado no trono para julgamento. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Todavia, no versículo 21, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Trono? Encontramos o povo da verdadeira vinha, do verdadeiro espírito, da verdadeira igreja, exaltado ao próprio trono de Deus, com mais alto elogio jamais prestado a um humilde e firme grupo espiritual. Eu não vou conseguir ler todo aqui, irmãos, a minha hora já está acabando, só vou ler mais esse último parágrafo aqui, e o resto nós deixamos para o domingo que vem, e aí nós voltamos aqui. Deixa eu só ler essa última parte aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje o assunto se resume-se em colheita, né? As palavras de João Batista que tão exatamente descrevem a Cristo em relação à verdadeira e à falsa igreja agora, acontece em Mateus 13, 11 e 12. Eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira. Aleluia. A eira já foi limpa. E recolherá no celeiro o seu trigo. Arrebatamento. Isso aqui é arrebatamento. Recolher. Esconderá no seu pavilhão. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Cristo, o grande cefeiro, está agora colhendo o fruto da terra. Ele recolhe o trigo do celeiro, vindo para os seus, recebendo-os para si, sempre. Depois ele retorna para destruir os ímpios com fogo que nunca se acabará. Não cheguei na metade aqui do que eu queria falar, mas vamos colocar de em pé. Vamos fazer a oração. Aleluia. Eu sei, irmãos, que essas coisas são duras, né? Mas são a verdade. Eu gostaria nessa noite de pegar meu quadrinho, como sempre eu faço aqui, ensinar aqui para os irmãos. Mas eu não sou o dono da obra é o Senhor Jesus Cristo. Amém. E se Ele conduziu dessa forma, amém. Amém? Deus nos deu um ministério completo, né? Deus nos dá pregação, Deus nos dá ensinamento, Deus nos dá exortação. Vamos aproveitar, né? Só para dizer isso aqui para os irmãos antes de orar, já falei, vou repetir para os irmãos não se esquecerem, irmãos. Por mais que a palavra seja desse nível ou daqui para mais forte, isto nunca é Deus batendo em você. Nunca tome isso como uma surra de Deus. Pá, levei uma surra no culto. Isso aqui não é surra. Isso aqui é a doce pomba do Espírito Santo dando uma bicadinha para te despertar. Sabe onde é que é a surra? A surra é quando Deus te entrega tu nas mãos de Satanás para que ele possa te domar. Aí isso é surra. Aí tu vai descobrir que o diabo lá fora não poupa.
Então assim, isso aqui é só picadinha. Desperta o que dorme, ressuscita entre os mortos, acorde tabernáculo, acorda. Te acorda, se despertem. Saiam do WhatsApp, saiam dos status, saiam um pouquinho da rede social, me busque mais, ore mais. É a bicada da pomba que está prevenindo vocês. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, ungida, Senhor. Quando nós estamos na Tua presença, e aqui o Senhor desce como um pai de família, por meio da Sua palavra, e nos ensina, Senhor. Todos nós assentados aos Seus pés, aprendendo do Senhor, que é manso e humilde de coração. Portanto, Senhor, nessa noite nos ensina como sermos melhores cristãos, como te servir melhor, Senhor. Há um engano, há um perigo nesse tempo do fim. As pessoas pensam, meu Deus, que a última praga que haveria de cair seria o coronavírus. Eles estão enganados. A última praga é a morte espiritual, que está matando muito mais do que coronavírus. Deixa eles saber, Senhor, que é esse cuidado que eles precisam ter. Assim como eles protegem seu corpo, protegem com máscara, com gel, que eles possam ter essa proteção na alma também. Que essa morte espiritual está passando, está matando tantos crentes. Tantos já naufragaram na fé, Senhor. Porque a morte está passando e não tem encontrado sinal na vida das pessoas. Não tem encontrado o Espírito Santo ali como proteção. Mas que a tua igreja, Senhor, possa reconhecer, possa haver uma humilhação, um reconhecimento, Senhor, um despertamento, que é tempo, Senhor, de buscarmos ao Senhor, tempo de orarmos, tempo de estar na tua presença, tempo de lermos a tua palavra, tempo de ouvirmos a tua palavra, termos, meu Deus, de fazer uma nova dedicação a ti. Que os teus filhos saiam nessa noite decididos, Senhor, serem chamados para uma nova dedicação. Senhor Jesus, eu, Davi, quero nessa noite, Senhor, fazer uma dedicação a ti, Senhor, renovar os meus votos para com o Senhor. Que a tua igreja nessa noite possa renovar os votos deles contigo, Senhor. Nos ajuda, Pai, ajuda essa congregação, os irmãos que estão pela internet. Ajuda, Senhor. Aleluia, que a tua palavra não retorne vazia, mas que ela volte com testemunho. Esta é minha oração, meu agradecimento. Precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Nós estamos despedidos, irmãos, pode sair na ordem. Não sai, se cumprimente lá fora. Aleluia.